Olá a todas as pessoas, menos aquelas que comem de boca aberta e não só comem de boca aberta, como abrem a boca para falar com a comida na boca e vê-se a comida toda mastigada. Tudo bom? Sim? Ora bem, vamos lá ao episódio que eu estou sim a gravar na terça-feira, mas não faz mal, porque diferente das outras terças-feiras eu não estou a trabalhar. E por isso, vamos lá. Hoje eu não tenho um tema grande, mas escrevi tópicos. Já fiz mais do que nos últimos dois, portanto, vamos a isso. A primeira coisa de grande importância que eu tenho para vos dizer é que eu acertei na sopa esta semana. Estou muito contente porque as minhas duas últimas sopas foram um verdadeiro suplício para comer e eu descobri que o segredo número 1 é que eu tenho de treinar a minha paciência para passar melhor a sopa. Ou seja, eu gosto da sopa assim, mesmo creme, sabem? E eu às vezes não tenho muita paciência, dou 3, 4 voltas e já está. Desta vez eu estive ali na tranquilidade de quem sabe que vai trabalhar segunda-feira, mas que não vai trabalhar terça, e portanto passei muito bem a sopa. Depois, a segunda coisa que eu fiz para ser uma sopa vitoriosa é que eu não sei se muitas pessoas aí se vão identificar, mas eu adoro uma sopa que foi feita em caldo onde se cozeu carne. Pronto. E não, será que isto é estranho? Eu sei que para algumas pessoas não é estranho, mas eu gosto. E portanto, o que é que eu fiz? Eu fiz uma sopa de cenoura, maioritariamente, courgette e alho francês e pus um caldo de Knorr de galinha. E ficou muito boa, muito, muito boa. Acertei muito. Estou muito contente com a minha sopa desta semana. Portanto, se alguém aí se identificar com este meu gosto, pessoal, siga a minha dica, que eu recomendo muito. Outra coisa que eu queria perguntar-vos era como é que vocês comem as bolachas? E vamos falar de bolachas específicas, porque há regras para comer bolachas, certo? Estamos todos juntos nisto. Por exemplo, as bolachas Oreo. As bolachas Oreo comem-se tirando a bolacha, uma das bolachas que envolvem o creme. Se tudo correr bem, a bolacha que tiramos primeiro é a que não tem creme. E depois comemos o creme. Como é que se come o creme? Não é lamber o creme. É tirar com os dentes o creme e só depois comer a última bolacha. Estamos todos de acordo que é assim que se comem Oreos, certo? Pronto. Há outras bolachas, que são umas bolachinhas que têm a bolacha em baixo e o chocolate a cobrir toda a bolacha. Como é que se come estas bolachas? Porque eu tive este debate com as minhas amigas, este debate super importante, e eu acho que a maneira certa de comer a bolacha é comer todo o chocolate por cima da bolacha, toda à volta e no meio, e só depois comer o resto da bolacha. Mas primeiro ratar o chocolate todo e depois comer a bolacha. Tanto que é uma bolacha que se come em casa. Não se come propriamente no espaço público, porque não é uma coisa muito glamourosa, mas é assim que se come uma bolacha, certo? Por favor, deixem-me as vossas opiniões nos comentários, porque eu acho que esta é a lei de como se deve comer uma bolacha. Porquê que eu estou a falar nisto? Eu tive este debate com as minhas amigas porque a semana passada voltei a ir ao hóquei. Voltei a ir ao hóquei e eu, espetacular, adoro hóquei, ver ao vivo, porque já experimentei ver na televisão e realmente não é muito interessante, mas ver ao vivo, adoro. E fui ver um jogo que é um jogo importante, no caso, União Oliveirense e AD Sanjoanense. Olhem, eu não sei muito bem os nomes das equipas, espero estar a acertar, mas fui ver esse grande derby, acho que é derby. É um derby, certo? Devia ter estudado melhor a lição antes de vir para aqui. Mas pronto, fui ver esse jogo
cortesia da minha querida amiga Mariana Carola. E adoro. Primeiro, adoro porque vocês já sabem que eu associo ao Quidditch do Harry Potter e, portanto, eu estou lá e sinto aquela magia. Eu penso que eles estão em cima da vassoura, eu penso que eles têm tipo assim uma capa a voar quando eles correm. E eu sou doida também. Enfim, adoro. Ainda para mais, foi um jogo super emocionante e eu, pela primeira vez, ao entrar no pavilhão, fui revistada por uma mulher. E olhem, eu senti-me... É assim, imaginem, eu fui de leggings, porque aquilo era um jogo às 9h30 da noite. Eu não me lembrava de sair de casa às 9h30 da noite há muito tempo. Eita, a minha barriga fez um barulhão. Tenho que comer, tenho que almoçar. Portanto, eu já não saía de casa às 9h30 da noite há muito tempo e então vesti um fato de treino. Vesti umas leggings, umas meias até às canelas, umas botas, uma suéte. Fui toda, pronto, desportiva. Fui desportiva. E fui revistada à entrada por uma senhora polícia que ela revistou-me toda, intensamente. Ela apalpou-me toda eu, senti-me invadida. E não sabia que era assim tão intenso, foi mesmo intenso. Ainda para mais estava de leggings, pronto, ela repassou-me todo o meu território, por assim dizer. Onde é que eu ia chegar com isto? Eu fui com as minhas amigas marianas e eu fui avisada antes de entrar, levei uma garrafinha de água. Uma garrafinha de água, porque eu não queria gastar dinheiro em água. Então pensei, vou levar a minha garrafinha de água, ponho água, levo. E quando cheguei lá, a Mariana disse-me, olha, melhor tirares a tampa, porque eles vão-te pedir para tirar a tampa, porque supostamente podemos ter de tirar o... Olha, corremos o risco de atirar aquilo a alguém e ser perigosos. Portanto... Eu até percebo isso, eu não sou de facto muito perigosa, mas ao que eu vi lá, eu acho que pode perfeitamente acontecer e é um risco válido. Quando eu percebi que ia ser super revistada, porque a Mariana estava à minha frente e ela estava a ver tudo, entre folhos da camisola, tudo, eu tinha aquilo num dos meus bolsos da suéte e mudei aquilo para um bolsinho da camisa assim mesmo pequenino. Quando eu entrei, botei a minha tampa na garrafa e pensei assim, caralho, ganda Mariana e sou a maior. Tenho a minha garrafa com tampa. E não vou fazer mal a ninguém, portanto, top. Problema. Foi ao intervalo, fomos à rua. E eu, casualmente, com a minha garrafa de água com tampa, à frente do corpo de intervenção. E vem um senhor dos senhores, porque eles são grandes, eles são largos, eles são altos, eles são vestidos de preto e são assustadores. E ele vem na minha direção. Essa garrafa comprou aqui dentro com a tampa. Acho que foi qualquer coisa, olha, nem sei, eu fiquei assim meio nervosa quando ele falou para mim. Comprou aqui dentro com a tampa, não sei o que. Eu disse, não, eu trouxe a tampa. Eu trouxe de fora. Como quem diz, eu sou mazona e trouxe esta garrafa lá de fora para cá para dentro. Com a tampa. E ele, mas entrou com a tampa? E eu, sim. Portanto, estou a chamar incompetente à pessoa que me revistou. E não é, porque ela é muito competente, ela só não deu para perceber que eu tinha a tampinha no bolso. Mas eu quis passar essa mensagem. E depois atrapalhei-me toda, deixei cair a tampa no chão. E tive que lhe dizer que não era má vontade, dava-lhe a tampa tranquilamente, até porque depois da tampa, na tampa cair no chão, eu não ia voltar a pôr na minha garrafa, não é? Portanto, dei-lhe a tampa e ele seguiu o seu caminho e pronto. Mas, ou seja, tudo o que seria uma vitória no início, eu consegui estragar logo a meio e ficar sem tampa na garrafa. Depois, considerações a fazer. Este jogo, de facto, foi com uma intensidade diferente daquele que eu tinha ido da outra vez, porque eu da outra vez fui ver a São Joanense Benfica, acho eu. Este jogo é entre terras que são assim meio rivais, e então nós tínhamos uma senhora atrás de nós que eu estou preocupada com ela até hoje. Será que ela está bem? Porque ela era super agressiva,
a dada altura, a falar. A dada altura, ela estava tão chateada com o jogador que ela estava aos berros, descontrolados. Assim, uma coisa, já saía tudo assim meio desafinado, ralhava tanta asneira, tanta agressividade, ela estava a mandar cuspo e o cuspo estava a cair em cima de nós. Pronto. Eu, honestamente, se passar por ela na rua, eu não sei quem é que ela é, porque eu olhei assim meio para trás, mas nem queria bem olhar para a cara dela, fiquei com medo dela. Inclusive, a dada altura, ela está aos berros, de uma maneira descontrolada, como eu estava a dizer, e um senhor abaixo diz assim, tenha calma, e ela, calma, oh caralho! Pronto. Mas foi hilariante, ela foi a estrela da companhia, porque eu ri-me imenso com as frases dela. A dada altura já nada faz nexo, ela está só a vomitar ódio atrás de ódio atrás de ódio, e foi no mínimo hilariante. Depois, o que é que eu descobri? Que, by the way, ela ou ele ao lado dela, porque eu não sei, lá está, olhei uma vez para trás assim de esgalha e percebi, se calhar melhor não olhar para ela, ainda me manda para algum sítio, olha, manda-me com a garrafa de água, portanto, não sei, mas ela levei um pontapé no cu, assim, eu nem estava, olhem, eu não estava assim encostada ao banco, sabem, saí de lá com uma dor de costas, mas a dada altura aconteceu qualquer coisa no jogo que eu levei com um pontapé no cu, mas nada, eu nem disse nada, tipo, ok, estamos bem, só não me faças mal, não me batas, não me agridas, não nada, que eu não, violência não é para mim. Pronto, o que é que eu descobri? Descobri que eu curtia bué ser o senhor do microfone, tem um senhor do microfone no pavilhão que vai dizendo umas coisas, e aquele em específico não é extremamente talentoso, nem tem assim muito carisma. Primeiramente, ele fala, podia ser um bocadinho mais criativo quando fala. E depois ele vai passando música. E a escolha de música dele é completamente desadequada para o momento. E também não é muito adequada para a forma como nós estamos a levar os nossos sentimentos ao longo do jogo. Porque é assim, a dada altura está a dar Prepara, Show das Poderosas da Anitta. E logo a seguir está a passar Sweet Caroline, oh oh oh. E do nada está a passar ai 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 ai. Sentimentos sempre a mudar. E quando uma pessoa já está a ficar nervosa com o jogo, aquilo não ajuda, são muitos mood swings, e escolhas musicais um bocado reprováveis. Eu já não me lembro, devia ter anotado, e agora está a minha amiga Mariana, não a Carola, a outra, porque são duas Marianas, é difícil contar uma história com duas Marianas, que tem uma ótima memória e está a dizer, também passou aquela, e eu já não me lembro, devia ter anotado melhor as músicas. Confesso que me lembro de muitas coisas, porque também anotei, mas as músicas não me lembro. No entanto, o ponto não é esse. O ponto é que ele está ali, no pavilhão do Oliveirense, a gritar união para as pessoas gritarem, e as pessoas não gritam, não apoiam. A São Joanense tinha uma claque imensa, imensas pessoas a cantar, a puxar pelos jogadores, e do lado da Oliveirense, nada. As pessoas não respondem, estão ali, ok, quando eles marcam um golo, top, mas não têm emoções, não respondem. E eu acho que, sei lá, se fosse alguém mais carismático e que também dissesse às pessoas, opá, falem, respondam-me, gritem pela vossa equipa. Portanto, eu ver-me-ia totalmente como o senhor do microfone. Não me importava nada. Foi super emocionante, mais uma experiência épica de ir ao hockey, esta mais épica ainda do que a anterior, companhia excelente, e consegui acertar, ou seja, a São Joanense não ganhava a Oliveirense há 36 anos, acho que são 36, não ganhava a São Joanense há 36 anos, não, a São Joanense não ganhava a Oliveirense há 36 anos, e eu consegui ir ver o jogo em casa, e eu consegui ir ver o jogo em que isso aconteceu, portanto, foi histórico. Mesmo apesar da molha que apanhei, do frio que apanhei, do que tive de andar e que demorei um percurso que seria normal 5 minutos até casa, demorei 20. Cheguei a casa, era quase meia-noite, mas valeu tudo a pena. Super épico, para repetir.
quero ir mais vezes ao hóquei como parte dos meus planos de... Como é que é? Como parte dos meus objetivos. Vou acrescentar ao meu mood board. Não é mood board, vision board. Bem, não sei nada do que é que estou a falar. Enfim, épico, check. O que é que eu fiz mais esta semana? Fui fazer tatuagens. Eu tenho uma board do Pinterest com muitas tatuagens guardadas que eu quero fazer. Eu gosto de tatuagens assim pequeninas, não gosto de coisas muito escandalosas em mim. E portanto tenho algumas coisas guardadas a nível de tatuagens que gostava de fazer. Esta semana fui fazer as tatuagens e fiz 6 tatuagens, acho eu. Adoro sempre ir fazer tatuagens, já tenho os braços cheios de tatuagens. Não são cheios, ainda tenho muito espaço livre para próximas. Mas fui tatuar e gostei muito. Acho que é um momento sempre interessante porque o sítio onde eu vou fazer tatuagens eu tenho sempre ótimas conversas com o rapaz que tatua. Ele é super simpático e temos sempre ótimas conversas dos mais variados temas. Falámos de Fórmula 1, falámos de desporto, falámos de... que Fórmula 1 não é desporto, mas outros desportos. Falámos do Epstein, falámos... sei lá, falámos tanta coisa, contámos da nossa vida, da dele, eu da minha. E aquilo é assim uma espécie de terapia. E enquanto isso, faço umas tatuagens, portanto, eu tatuei o nome deste podcast e quero já deixar esclarecido que eu adoro este podcast. Adoro este podcast. Tenho um compromisso com este podcast e, inclusive, eu sinto que tenho de melhorar relativamente a este podcast. Porque eu tinha planos, sabem? Eu tinha planos de ser mais ativa nas redes sociais, de fazer imensas coisas. Entretanto, este início de ano atropelou-me completamente. Mas eu ainda tenho esses planos e eu tenho este compromisso. Mas eu quero deixar aqui este esclarecimento adicional que é: o tudo bom veio do facto de eu dizer essa frase muito, ou seja, quando eu saio, por exemplo, eu às vezes estou nas reuniões no trabalho e quando desligo a reunião eu digo tudo bom, beijo, ou quando vou embora dos sítios, quando digo adeus às pessoas, quando saio do meu escritório, por exemplo, eu digo tudo bom. Normalmente digo tudo bom às outras pessoas porque elas vão embora primeiro que eu, mas é uma frase que eu digo, não é especificamente em homenagem a este podcast. Mas fiz aqui o meu tudo bom. Fiz também um Lego que está épico, ficou espetacular, é a minha favorita de todas. E não tem um significado muito profundo. Eu adoro Legos. Legos é algo que me relaxa muito fazer e que é um momento partilhado que eu costumo partilhar com alguém que eu gosto muito, 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 muito. E, portanto, tem um significado especial para mim. Acredito que vou sempre gostar. Tenho 30 anos e ainda gosto, portanto, acho que é uma coisa que eu vou levar para a vida. Ainda agora, no Dia dos Namorados, estive a montar um Lego. E queria muito tatuar este em específico, sendo que a mão dele não tem nada, portanto eu posso adaptar a qualquer feeling que eu tenha. Por exemplo, ele pode, para mim, num dia pode estar a fazer um pirete, no outro pode estar a fazer um coração, sabem? Dá para adaptar. E depois fiz também umas tulipas, que são as minhas flores preferidas. Fiz um livro, porque gosto muito de ler, basicamente é isso. E fiz uma câmara fotográfica, porque também adoro fotografia e adoro câmaras fotográficas. Gostava, inclusive, de aumentar a minha coleção, porém não tenho argumentos financeiros para tal. E fiz um selo com a Torre Eiffel. Eu nasci em França, como já vos disse, e amo, amo, amo Paris. É um sítio a que eu gostava de ir com regularidade. Tipo, com a mesma regularidade com que vou ao Porto. Até mais. Portanto, fiz um selo e estão muito bonitas. Aquele traço fininho. Já tinha feito o ano passado pelo meu aniversário. Portanto, uma vez ao ano parece-me adequado. E tatuagens feitas. O que é que eu também fiz esta semana? Fui ver conversas de Miguel ao vivo. Para quem não sabe. Mas eu acho que já vos disse. Estou sempre a dizer, para quem não sabe, mas eu digo imensas vezes aqui. Eu gosto muito, 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 muito do Pedro
Pedro Teixeira da Mota. Já me ia atropelar toda a falar. Gosto muito. Sou fã incondicional há anos. Perdoo-lhe tudo. Já gostava muito do ACTM. Hoje em dia não perco um episódio do Watch. Já tinha ido ver Pata de Ganso pai, há 2 anos e também gostei muito. Não sei se foi há 2 anos, se calhar foi há menos. Gostei muito. E agora fui ver Conversas de Miguel, que da última vez não tinha tido a oportunidade de ver. E tenho opiniões mistas. Eu gostei muito do espetáculo, porque tudo que ele faz eu gosto. Acho-lhe imensa graça. O Carlos Coutinho Vilhena também gosto muito. Embora tenha uma perspectiva diferente, não é tanto aquilo que eu gosto, mas gosto. Também fui ver o solo dele de Snob e também gostei. Mas eu acho que quem vê o podcast e depois quem vê ao vivo fica um bocado aquém das expectativas. Eles têm ali um par de rubricas que eles costumam preparar e sinto que foram com opções que não tiveram tanta graça. E pareciam, talvez, não sei se por ser o segundo espetáculo da tour, estavam ainda um bocado nervosos. Não parecia escolhas muito óbvias que eles levassem para aquelas rubricas e pareceu assim meio despreparado. Mas gostei. Gostei, especialmente o final até me emocionei. E o que é que foi épico também? Que o Kiko Isotte foi ao espetáculo. E eu amo o Kiko Isotte. Amo o Kiko Isotte. Acho que ele não tem muito jeito para a comédia assim ensaiada, ou seja, ele tem mais jeito assim para ser espontâneo, para ser engraçado espontaneamente, mas eu gostei na mesma porque ele estava lá, eu estava lá, eu viu e ele estava lá à minha frente. Portanto, fiquei super feliz. No final, a minha amiga Roberta incentivou-me a irmos à procura do Kiko. Estive à procura dele, queria tirar uma fotografia com ele, porque eu sou dessas, queria tirar uma fotografia, ou gravar um TikTok, sei lá, a dizer-lhe, queria dizer, Kiko, gosto de ti, tipo, gosto é de ti, Kiko. Mas ele não estava disponível, ainda falei lá com segurança, mas ele não estava muito receptivo à minha interação, e não consegui ver o Kiko. Ainda lhe mandei mensagem no Instagram, só que aquela porcaria, quando é pedido mensagem, só dá para enviar uma, e portanto ficou só, ó Kiko. O que é que eu ia dizer? Ó Kiko, anda cá fora, quero dizer que gosto de ti. Mas não deu, ficou só ó Kiko. E depois mandei no TikTok, mesmo problema, cometi exatamente o mesmo erro. Mandei ó Kiko e ele ficou sem saber. Depois fui a um vídeo dele e comentei, Kiko, estou cá fora, no Palácio de Cristal, por favor, vem cá que eu quero dizer que gosto de ti. Mas ele não respondeu nem viu, portanto. Fail, total. Não vi o Kiko. Fica para uma próxima, mas pronto. Fica aqui dito, Kiko, gosto de ti. Era o que eu te queria dizer e tu não quiseste aparecer para eu te dizer. Outra experiência social, assim, porque a minha vida tem sido isto. Ela vai ao hockey, ela vai fazer coisas novas, diferenciadas, que a tiram da monotonia, sabem? Eu fui ao Carnaval do Var. E agora vamos conversar, dar contexto a isto, porque eu não gosto do Carnaval. E agora vocês estão a pensar, como diz a minha amiga Raquel, ela está-me sempre a dizer, o que é que tu gostas? Assim, de épocas especiais, porque não gosto muito do Natal, não gosto muito do Carnaval. Então, é isso que ela me diz e vocês devem estar a pensar exatamente a mesma coisa. Eu não gosto muito do Carnaval. Primeiro, não acho muita piada à questão das máscaras. Não acho assim muita piada. Depois, não gosto muito porque os recintos são cheios de pessoas excitadas que no Carnaval ficam mais propensas a socializar e a meterem-se com quem não conhecem. Também não adoro isso, esse convívio exacerbado e conhecer muitas pessoas e ficar em recintos onde estou apertada, com calor e a ter que tocar nas pessoas à minha volta. Não adorando também a questão das máscaras, perde-se aqui um bocado a essência. E depois há outra que é, eu, 30 anos, quase 31, tristemente falando, tenho medo das máscaras feias. Tenho medo. Eu sou adulta, eu sei que é uma máscara, sei que não é sério, mas eu tenho medo. Tenho medo e depois há uma particularidade sobre as pessoas que usam as máscaras feias que é, elas percebem que tu tens medo e fazem pior. Não ficam só na vida delas. Elas vêm meter-se contigo e tal, e depois fazem aquele clássico que é, olha, eu mostro-te a minha cara e tu percebes que não tens razão nenhuma para ter medo. Mas elas voltam a meter a máscara e eu continuo com medo. Portanto, não vale a pena. E depois,
acontece-me como acontecia há muitos anos, quando eu ia ao carnaval por peer pressure, eu passava o carnaval inteiro a correr. Porque vinham lá eles com as máscaras e eu dava um sprint até onde a pessoa não me pudesse encontrar. Depois voltava para o sítio dos meus amigos. Depois a pessoa voltava e lá ia eu dar outro sprint. E passava a minha noite toda a correr e a fugir das pessoas com máscaras feias. Sendo que depois há este receio de que é todo de costas. E se ele está aqui atrás de mim e eu me viro e está... Percebem? Tá? Vou apanhar um susto. Tenho medo. Aquela que eu tenho mais medo, que é um clássico que aparece todos os anos, que é aquela do grito. Eu odeio essa máscara. Odeio. Pronto, tenho medo. Mas o que é que acontece? Eu este ano tinha esse compromisso porque eu não fui ao carnaval do género, fui sair à noite, fui ao carnaval, mascarei-me. Fui ver o desfile do Carnaval do Ovar porque a minha amiga Joana ia desfilar na sua escola, no seu grupo, não sei, escola-grupo, whatever, que são as Melindrosas, e o ano passado eu acompanhei um bocadinho aquele que foi o processo de escolher o tema, a maquete, etc. E adorei. Estava a apoiá-la muito para que aquilo corresse bem, porque aquilo acho que era um concurso. Olha, não vou dizer estupidezes. Porque também eu acho que não tinha noção do quão sério aquilo é. Imaginem, ela estava-me a mostrar qual é que era a ideia para o desfile, para os fados e tudo impresso em desenhos lindíssimos, tudo super profissional, aquela impressão em folha grossa, que não é aquela folha, não é uma folha qualquer. Pronto, e estávamos lá presentes quando isso aconteceu, portanto fiquei entusiasmada para ver as Melindrosas a desfilar. Fui ver o desfile. E fiquei surpreendida. Fiquei agradavelmente surpreendida com a criatividade das pessoas. Ainda me ri muito à custa de algumas participações, tipo, principalmente aquelas feitas pelos grupos que são só homens. Eles são super criativos de uma forma diferente. Então gostei muito. E claro, gostei muito de ver as Melindrosas, a minha amiga Joana, que estava sorridente, estava airosa, estava iluminada. Portanto, foi muito giro. No meio de todas estas experiências aconteceu toda uma semana de trabalho intenso. Continuo com aquele projeto que me tem tirado um pouco o sono, mas acho que isso vai acabar. Eu falei-vos que eu dei nome a este projeto e a seguir tive de fazer um roteiro turístico com este projeto. E esse roteiro tem sido um parto tão ou mais difícil quanto o nome do mesmo. Mas acho que agora podemos dizer que está quase feito, porque ainda não apresentei à cliente. Portanto, rezem por mim que eu não tenha de refazer aquilo tudo outra vez. Eu vou apresentar esta semana e, se me lembrar, para a semana eu dou um update. Agora, para encerrar este episódio, eu gostava de pedir aos ouvintes deste podcast, que na sua grande maioria são meus amigos, vocês estão conscientes que há uma coleção de Friends no McDonald's? Há uma coleção que se pedirem a box de Friends, vem, ou seja, escolhem o menu que quiserem e vem um pop, um mini bonequinho que representa, ou seja, há um por cada um dos protagonistas, ou seja, 6. 6, não é? Chandler, Ross, Phoebe, Joey, Monica, Rachel. Isso. E eu, obviamente, queria muito ter os 6. Contudo, eu não posso comer Mac 6 vezes no mesmo mês. Primeiro, não posso porque, quer dizer, então ando a comer saudável e agora vou-me encher de Mac até ao nariz. Não posso. E depois, não posso porque financeiramente não dá. Mas pode haver aí pessoas desse lado que sejam pessoas incríveis, que não gostem assim tanto de Friends e que possam pedir a box de Friends e dar-me o boneco, por favor. Por favor. É muito importante para mim esta coleção. Já tenho tanta bonecada, mas não tenho bonecos de Friends e eu queria muito. Portanto, se houver aí pessoas desse lado que me possam ajudar nesta quest, eu agradecia muito, porque é importante para mim. Entretanto, eu já tenho o Chandler e a Phoebe, mas faltam-me os outros. Portanto, se me puderem ajudar, eu estou a dizer-vos isto porque já vos estou a ajudar. Eu estou-vos a dizer os que eu já tenho, que é para depois quando chegarem lá, eles vão perguntar qual é que vocês querem e vocês digam aos outros e ajudem, por favor.
É isso. Nada mais para pedinchar. Nada mais para dizer hoje. Portanto, voltamos na próxima semana com mais coisinhas novas. Agradecer ao meu querido amigo Osvaldo por ter feito o meu jingle. E dar-vos um grande, grande beijo. E tudo bom. Sim?